Olá, tudo bem? Hoje eu venho falar de um assunto que vocês não estão acostumados a ver eu falar, né? Mas é algo que já está na minha carreira há um bom tempo, que é constelação para empresas, constelação para empresários, empreendedores, para pessoas que estão querendo melhorar as suas carreiras. Vocês me vêm sempre falando de constelação familiar, né? Oferecendo curso de constelação familiar. Eu tenho apoiado o curso do Fernando Abrão e Lúcia Mendonça, Divisão Sistêmica Empresarial, e também me aperfeiçoado mais nisso, né, porque é algo que é um lugar também onde as pessoas precisam melhorar a qualidade de relacionamento de vida. Lembrando, né, nós estamos numa era relacional, nós já tivemos lá numa era industrial, né, de uma era de agricultura, uma era industrial, uma era de tecnologia, né, da informática, e hoje nós sabemos da importância dessa era de relacionamento relacional, né? Onde um comportamento inadequado, uma palavra inadequada pode interferir em algo muito profundo na vida das pessoas. Imagina todas as vivências, todos os mecanismos dentro de uma empresa, todas as dinâmicas dentro de uma empresa. E eu venho explicar para você como que pode acontecer um diagnóstico dentro de uma empresa. Sabe, imagina, né, você numa grande, com uma... Já viram aqueles aparelhos de tomografia que a pessoa entra lá dentro e dá para ver dentro do corpo da pessoa e diagnosticar o lugar preciso de onde está aquele carocinho lá que pode ser um grande problema na vida daquela pessoa? E a partir dali ter poder definir um tratamento mais adequado para poder acabar com aquele carocinho que está ali, né? Então, eu vejo a constelação empresarial, a visão sistêmica empresarial também com a mesma eficácia. É um grande raio-x, né? É um grande aparelho tomógrafo que olha lá dentro e vai falar: aqui está o nervo, né? Aqui está o problema, aqui está a ferida, que a gente pode olhar, cuidar e fazer com que toda a engrenagem da empresa possa continuar funcionando. Então, todas as constelações que eu já vi, todas as constelações que eu já vivi e que já facilitei, né, fizeram com que ancorasse uma boa estratégia, um bom planejamento estratégico para a empresa seguir adiante com mais força. A empresa, o empreendedor. Eu vou compartilhar aqui com vocês alguns slides para ir ancorando essas falas todas, essa compreensão. Né? Então, a visão sistêmica empresarial, ela entra lá no grande inconsciente coletivo que existe ali, influencia, né, as dinâmicas empresariais, né? Então, vamos lá. Só para quem não me conhece, eu sou Sheila Querido, sou psicóloga, consteladora, psicóloga há 26 anos, consteladora há 10 anos. Essa é a minha versão verdadeira, que eu gosto muito também. E venho, né, já com mais de 720 constelações em grupo, individual, dentro dos cursos que eu ofereço, né, já com mais de 110 alunos formados em constelação familiar através do Instituto Sheila Querido, e não dá para saber quantas pessoas atendidas, grupos, trabalho com saúde emocional também, com a SEC, já ofereci treinamentos para mais de 5.000 professores de escolas públicas, instituições particulares, em várias cidades brasileiras aí desse nosso grande Brasil. E eu gosto muito do que faço, né? Eu gosto de ver as pessoas realizando, serem felizes, podendo sair de um lugar e ir para outro. Então, como eu falei, né, já esse é o Instituto Sheila Querido, já, né, facilitando em hospitais, em empresas, para instituição de abrigos de crianças e adolescentes, então, para secretarias de saúde, secretarias de bem-estar social. Então, é com muita alegria que eu apresento o Instituto para vocês e também essa vertente agora, né, mais fortalecida para poder
servir a vida das pessoas, não só, né, na questão pessoal, mas também na questão de carreira empresarial. Bom, o que é constelação empresarial, né? É um inovador conjunto de ferramentas que permite acender as dinâmicas sistêmicas que funcionam em uma organização para tratar, compreender, corrigir, dar uma chave aí para uma solução, extraindo uma grande quantidade de informações sobre o sistema em um mínimo período, né? Um tempo curtíssimo, de uma forma muito eficaz, muito eficiente. Eu costumo brincar, mas falar sério ao mesmo tempo. Eu vejo que a constelação empresarial e as constelações, né, é uma grande máquina, né, como eu disse no início, onde a pessoa entra de um jeito e sai de outra para um despertar, né, para uma nova escolha, uma nova estratégia de vida, trazendo aí uma compreensão de algo que levaria muito tempo para compreender. Né? Eu conheço pessoas vêm até a mim e falam, Sheila, eu estava fazendo 5 anos de análise e em uma sessão de constelação você traz a resposta que eu estava procurando há 5 anos, como assim? Então, imagina, e é realmente uma tecnologia ancorada em várias linhas da psicologia e na biologia, nos campos mórficos, nas ressonâncias mórficas. E o que eu mais gosto na constelação é que ela não tem nenhuma outra interferência, né? Ela não tem uma interferência de ela não tem uma interferência de alguma substância química ou de ficar inconsciente. Ela é assim, tete a tete, olho no olho, né? A pessoa ali sã, podendo ver todos os detalhes e tendo os seus insights, os seus cartazes, né? Ah, qual é a vantagem de contratar uma consultoria empresarial? Primeiro é a eficácia, né? Ela é aberta, ela é verdadeira, ela tem a sua honestidade, não tem como enganar em uma constelação, porque é o próprio cliente que vai sentindo nele, é a própria equipe, são os próprios participantes da empresa que vão percebendo e tirando as suas conclusões daquilo que vai sendo mostrado em uma constelação, que tem muito a ver com o sistema daquela empresa, com o sistema familiar, se for uma empresa familiar, né? A profundidade que uma constelação empresarial traz, como eu disse, levaria talvez, de uma maneira convencional, muito tempo para se conseguir, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu sempre travo a minha língua, gente, não tem jeito. De um grupo, né, que quando eu facilitei a constelação para um grupo de um departamento que tinha um contato direto com os clientes, quando eles perceberam que o cliente dentro da constelação estava isolado e ninguém olhava para eles, e quando eu revelei quem era o cliente, quem eram eles ali naquele momento da constelação, naquela sessão, eles falaram, caramba, isso é verdade. E a pessoa que representava o cliente, assim, quase chorava, porque ele queria ser visto, queria ser percebido por aquela equipe, e a equipe estava debatendo, olhando lá para outra equipe, reivindicando uma paternidade do diretor da empresa, mas não estava olhando para o cliente. Olha só o insight que essa equipe pode ter. O que eles podem começar? Naquele momento, era visível no rosto deles a decepção para com eles mesmos e a vontade de reverter isso. Pode mudar muita coisa, não pode? E foi só um pedacinho da constelação, só um pedacinho da sessão. Imagina o que veio depois, né? Mas o mais importante é que dá muita força, dá um impulso lá para que eles possam realizar a função que eles estavam, né? A assertividade, né? Nesse exemplo já dá para perceber a assertividade dessas pessoas. E o tempo, né? Vou contar para vocês como que é a dinâmica de uma empresa e outra aqui. Para quais áreas, né? Então, também dentro de uma empresa pode ser utilizada a constelação. Vamos lá. São inúmeras. Liderança, né?
como que está aquela liderança, para onde aquela liderança está olhando, o que enfraquece essa liderança, os planos de negócio que vêm. Tem empresas aqui na minha região, da região aqui do Vale do Paraíba, que antes de lançar um produto, eles fazem uma constelação, para sentir a força daquele produto, perto de qual nicho da sociedade ele fica melhor, qual a melhor equipe para poder mostrar isso. Então, gestão de caos, sucessão e herança, né? Muitas vezes dentro de uma empresa tem uma sucessão lá, quem é realmente a pessoa que tem mais força para poder fazer essa sucessão e receber, como que as pessoas recebem essa herança? Muitas vezes o pai não recebeu aquela herança do pai dele, e ao passar para o filho, como que ele vai passar uma coisa que ele não recebeu? Né? Parece estranho, mas a empresa está lá, Sheila. Como a empresa está lá, ele recebeu, mas às vezes a alma dele não. Às vezes ele tem raiva, tem rusga, e muitas vezes são motivos das empresas irem à falência. E que bom poder descobrir isso antes, né? Porque daí evita essa questão de falência. Dificuldade com os fornecedores e a sociedade, encontrar desempenho do próprio posto, né, na organização, fusão da empresa, abertura de novos mercados, levantamentos de necessidade. Já fiz alguns levantamentos de necessidade através da constelação, fiz a questão convencional e tirei a prova dos 9 com a constelação. Foi bárbaro, assim, o que cruzou, o que uniu, a força que trouxe, e no próprio momento da constelação, já mudando a maneira, a postura, né? Imagina essa equipe que percebeu que o cliente, que era o ganha-pão deles, né? Estava fora ali, eles não estavam olhando de hipótese nenhuma, né? Uma visão mais estratégica nas empresas, uma melhoria no ambiente de trabalho, né? Lançamento de novos produtos, como eu falei, né? O melhor valor também. Você sabe que os produtos têm uma energia imensa, né? Imagina um produto carro-chefe de uma empresa que é retirado e colocado outro no lugar com uma diferença imensa. Desestrutura tudo, né? Tudo tem o seu valor. E se a gente não valoriza, por exemplo, a Volkswagen fez uma homenagem grandiosa lá para a Kombi, né? Ela sabe o valor que a Kombi teve dentro daquela empresa, ela precisa fazer algo, e às vezes é só perceber isso, não tem como continuar fazendo aquele produto, que ele não cabe mais dentro dessa atualidade, mas podemos honrar isso para seguir adiante, né? Escolhas de melhores regiões, apartamentos, produtos e equipes, comprovações de alternativas, né, de tomada de decisão. E seleção de pessoal, gente, que delícia poder fazer uma seleção de pessoal com a constelação. Ela mostra de uma forma fidedigna quem é a melhor pessoa para aquele cargo, né? O que ela tem ali. Eu sei, trabalhei muitos anos com RH. Se eu tivesse essa ferramenta na minha mão quando eu trabalhava com RH. Então, alcançar, né, alavancar carreiras, enfim, é um grande diagnóstico, é um grande diagnóstico. Assim, é uma grande sacada, é como se acendesse a luz de um quarto escuro dentro das empresas. E é lindo de ver, eu não posso falar muito. Então, como acontece? Né? Eu sei que eu sou suspeita nisso. Como que acontece? Entrevista, né? Às vezes precisa entrevistar uma pessoa, às vezes precisa entrevistar 2, 3 pessoas para ter, né, as visões, ângulos. E aí, depois disso, posicionamento. O que é o posicionamento? É trazer todos os elementos envolvidos ali, que em uma hipótese pode trazer a complicação daquele problema. Às vezes é necessário 2 posicionamentos. Quanto tempo leva um posicionamento? Eu tenho um exemplo aqui de um posicionamento que levou quase 2 horas, né? Então, e às vezes a gente precisa ver em partes. Se acha ali, tem um diagnóstico de algo, mas a gente percebe que tem a necessidade de olhar outra coisa, né, importante ali, que trouxe ali, deu um terremoto ali naquela primeira constelação, a gente precisa averiguar depois em outra. Então, às vezes, 2 posicionamentos. E, lógico, uma reunião depois para um planejamento estratégico, né, recordando, vendo os detalhes das constelações.
Pode ser, de que forma? Vem o proprietário de uma empresa, ele não quer que ninguém da empresa saiba que ele está fazendo essa constelação. Eu posso fazer individualmente com ele. Ele acha que não vai sentir, perceber, ter todos os insights necessários e ele gostaria mais de assistir. Ele pode trazer pessoas da empresa para serem representantes daquela constelação. Ele pode falar, Sheila, você tem um grupo de pessoas para poder facilitar essa constelação para mim, para que eu possa mais assistir do que participar? Sim, também pode ser com um grupo fora da empresa, e precisa ser somente o contratante, precisa ser a pessoa responsável pela empresa. Se ele não é, por exemplo, se ele é um gerente de departamento e quer fazer constelação com a sua equipe, a pessoa que está acima dele, dentro daquela empresa, precisa autorizar. Ele não pode fazer uma constelação dentro de um estabelecimento que não é dele, tá? Me perguntaram, eu tenho uma aluna religiosa que falou, vou fazer uma constelação dentro de um estabelecimento religioso, eu preciso pedir autorização para o Papa, Sheila? Não é assim. Quem é que naquele local tem a voz mais? Tem um reitor, tem um diretor, tem um gerente, master ali? Então, é essa pessoa que vai autorizar, tá? E, então, tem essas essas três formas aí, né, de se trabalhar. E também, né, quando na questão de levantamentos estratégicos, né, levantamentos de necessidades, eu fui até a empresa, dividia os grupos, né, departamento de venda, departamento financeiro, departamento de logística, o departamento de vendas, e lá eu fiz as constelações de como eles olhavam a direção, como que eles olhavam os clientes, como que eles olhavam a venda, o próprio cargo, tal departamento, que às vezes tinha rivalidades, né? E a partir dali eu fiz o levantamento de necessidade, eu fui em loco lá. Pode ser online também, tá? Traz o grupo aqui no online e se faz esse trabalho aqui. Tudo é possível. Hoje vocês sabem que a qualidade, né, do online e o presencial não tem muita diferença, tá, gente? O que difere são os abraços, beijos e os cafezinhos. Um pouquinho aqui do Instituto, né? O Instituto, eu trabalho, né, como eu disse para você, sou psicóloga há 26 anos, com uma vasta experiência em treinamentos de pessoas, saúde emocional, já ofereci trabalhos para o Unicef, nossa, tem aí mais de 40 cidades aí, capitais, né, para o estado de Espírito Santo, e muita coisa. E também, essa experiência também, né, com RH, tive alguns anos da minha vida nesse sentido, hospital psiquiátrico, e trabalho com constelação desde 2012, quando eu me formei, e também, né, mas quando eu comecei a oferecer cursos, né, de extensão universitária, eu falei, puxa, precisa ter um registro de um instituto para os alunos lá no certificado deles. Então, eu fundei o instituto, né, em fevereiro de 2018. E hoje, né, eu vejo também que o instituto colabora aí com a ODS, que é da Organização das Nações Unidas, que tem uma preocupação aí de melhorar o mundo, né? Então, eu percebo que o Instituto, e faço jus a isso, né? Que o Instituto cuida da questão de saúde e bem-estar, uma educação de qualidade, colabora aí também com a desigualdade, né? Em termos de reconhecimento de gêneros, de pessoas, né? E contribui aí para muito mais. Eu espero que essas informações tenham sido importantes. Eu fico aberta se vocês quiserem perguntar mais sobre isso, experimentar, né, esse impacto que tem tanto, né, aumentado as potências das empresas, liberados aí para fluir, para ter um impulso vital para realizar de uma forma muito mais sadia e legal. Eu deixo aí também os meus contatos, né? Tenho aqui também, tem aqui também aí, olha, os meus contatos, fiquem muito à vontade
Eu vou adorar bater um papo com vocês, independente se vocês vão fazer uma constelação ou não, mas experimentem, experimentem, experimentem que pode, depois vocês tiram a conclusão de vocês, tá bom? Eu sempre faço eu lembro muito, né, antes de encerrar, eu lembro muito de a primeira vez que eu vi na banca de revista, na capa da revista Veja, falando sobre a internet, que nós poderíamos acessar do computador da nossa casa a Biblioteca dos Estados Unidos, era essa a chamada. E eu falei, tá, que eles estão querendo o quê de mim? E eu vejo que as constelações, tanto familiares quanto as empresariais, traz essa desconfiança. Mas já tem empresas como Embraer, BMW, telefonia e muitas outras empresas fazendo uso disso. Elas não seriam trouxas de fazer algo que não ia alavancar o que elas precisam, né? Então, fica aí a dica, venha conhecer, será um prazer poder oferecer isso para vocês e essa compreensão também. Super beijo e até mais. Beijinho, até mais. Não. Até mais.